Olá, meu nome é Ângela Leonati e você está no meu canal Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo. O livro que eu trago para apresentar para vocês é o fantástico Sejamos Todos Feministas, da nigeriana Chimamanda Adichie. Esse livro tão pequenininho que você abre e a hora que você começa a se deliciar, ele acabou. Esse foi um discurso, né, proferido por ela. E é um livro muito importante que eu acho que deveria ser adotado como leitura obrigatória nas escolas. Eu lamento ter tido esse livro em mãos agora que eu acho que eu me aposentei. Porque se eu estivesse em sala de aula, com certeza esse livro seria leitura obrigatória já no primeiro dia de aula. Por quê? Esse assunto que as pessoas dizem, imagina, para que ficar falando de feminismo e a gente vê tanto tititi, não pode falar mimimi, né? Porque o mimimi já estraga todo o processo. Mas a gente ouve tantas pessoas falando, isso dá tanto pano para manga. Ora, quem não valoriza o movimento feminista é exatamente quem não conhece a realidade, não tem a percepção da necessidade dele. Então sejamos pacientes e educadores dessas pessoas que por ignorância não sabem que o movimento feminista e ser feminista é uma demanda urgente da existência humana. A sociedade, ao longo, né, da sua construção, né, como organismo, ela passou por várias reformulações. Né? Eu li um livro há um tempo atrás, há muito tempo atrás, e eu indico para vocês, que é o livro do Alvin Toffler, que é A Terceira Onda. Alvin Toffler, ele escreveu também O Choque do Futuro. E esse livro, A Terceira Onda, já está, assim, lógico, né, bastante defasado, mas a ideia dele é muito interessante, bastante interessante. Ele cita que a primeira grande onda foi a Revolução Agropastoril, a Revolução Verde, em que o homem deixa de ser nômade e ele se fixa à terra e ele vai domesticar os animais e aprender as técnicas agrícolas. Nessa época, ele descobre que ele tem participação na reprodução humana. Porque ele vê os animais segregados e ele diz, olha, se acontece dos machos e fêmeas segregados não poderem procriar, isso também deve acontecer comigo. E até então a sociedade que era matriarcal, ela passa a ser patriarcal. Aquelas esculturas rupestres, elas tinham aquelas mulheres redondas, né, barrigudas, seios fartos, porque aquilo representava a maternidade que eles acreditavam ser de origem divina. Só que não era assim, né? Então, quanto mais filhos, né, a mulher pudesse ter, mais abençoada ela era, mais conhecida como uma divindade. E aí, a mulher, então, ela vai sendo deixada, né? E o homem descobre que enquanto a mulher faz um filho, ele pode fazer um monte. Bom, e a segunda grande onda, ela acontece com a Revolução Industrial, com o processo de urbanização, o aumento da escolaridade, enfim, tudo aquilo que vocês já aprenderam na primeira Revolução Industrial, na segunda, na terceira, enfim. Bom, a terceira onda é a avalanche tecnológica que a gente não dá conta de absorver. E nessa nova nessa nossa nova forma de pensar, a mulher agora ela tem um novo papel na sociedade, né? Essa avalanche tecnológica ela trouxe uma desestrutura, uma reformulação. Essa grande onda ela mexe na sociedade como um todo, né? Então, se a gente puder entender a historicidade, a gente vai entender também que a mulher ela foi relegada a um outro plano.
ela é tão importante quanto um homem. Então, assim, não cabe, né, quem pode mais, né? Tinha quem pode mais, o homem ou a mulher, vamos ver quem é quem é. Não existe isso. Né? E nós criamos errados nossos filhos, criamos as nossas meninas erradas, e isso aqui é uma coisa que ela coloca. Desestimulamos as mulheres às suas conquistas, ainda hoje eu ouço, né? Quer dizer, ainda bem que eu me afastei de certas pessoas, assim, porque eu ouvia, né? No lugar onde eu trabalhava, uma vez eu vi uma mãe, até jovem, uma moça que trabalhava comigo, dizendo assim: eu digo lá na minha casa, prendam as suas cabras porque o meu bode está solto. Nossa, aquilo me deu um enjoo, me embrulhou o estômago de um jeito. Falei, como é que é? Eu até levantei e saí de perto, né? Porque eu falei, nossa, eu não consigo conviver com esse tipo de coisa. É, é uma ignorância tão grande, né? Desmerecer as pessoas e colocar o homem como se ele fosse, né, o dono do pedaço. Não é isso, né? E que bom que as pessoas estão mudando. Eu já vejo uma boa vontade das pessoas em mudar, embora ainda muita coisa, né? O movimento mesmo, né, o movimento feminista, ele tem tanta coisa para lutar, né? Porque são grandes causas. Mas a gente pode começar a mudar dentro da nossa casa. Quando a gente cria os nossos meninos para cuidar da casa, deixar que eles brinquem de casinha, de boneca, para que eles possam mais tarde cuidar dos seus filhos, da sua casa, né? Se a gente puder ensinar as nossas meninas a serem mais donas de si e dizer, olha, você não precisa casar, né, se você não quiser. Você precisa se manter. Você precisa ter uma profissão. Você precisa ser honesta, útil socialmente e nunca espere um marido para te sustentar, porque você não está à venda, né? Você não é uma mercadoria. Que coisa tão importante a gente dizer isso, né? E eu fico muito feliz porque o meu pai, ele foi um homem muito moderno para a época dele. Meu pai dizia assim pra gente, são 3 meninas, né? Somos 4 filhos, né? Então são 3 meninas e eu tenho um irmão que é mais novo. Então ele dizia assim pra gente, filha minha, se quiser se casar, só vai se casar se me der um diploma, porque não vai ouvir desaforo de marido. Isso era uma coisa assim maravilhosa, né? E ele dizia assim pra gente: vocês só tenham os filhos que você puder prover, porque eu não quero ninguém aqui correndo atrás de pensão. Se o pai do filho de vocês não entenderem que ele tem a participação, que ele é pai, se ele não puder amar, dinheiro eu não quero que vocês corram atrás exigindo isso. Bom, isso aí é uma polêmica danada, mas eu entendi o ponto de vista dele. Ele queria que a gente fosse responsável, autônomo, independente, para ter uma vida sem precisar baixar a cabeça e ter que aguentar desaforo e tanto sofrimento, porque a gente não consegue se manter. Não ia conseguir se manter. Então ele foi muito moderno, né? E foi assim que eu fui criada. E as minhas irmãs, né? Eu e minhas irmãs, nós nos casamos por amor, porque a gente quis, né? Não é obrigada a se casar e a gente se mantém, né? E o marido, os nossos maridos, eles participam das despesas da casa, porque a casa também é deles, não é só nossa, né? Mas a gente também pode reconhecer através desse livro quantas atitudes machistas que nós temos todo santo dia e como a gente precisa se reeducar, apesar, né, da cabeça ser, a gente se esforçar para ter uma cabeça bem aberta, às vezes a gente ainda se pega pensando de uma forma machista e a gente vê assim que o peso que a sociedade tem, como ainda influencia, né, a forma de ser e estar no mundo, né? Então, esse livro é excepcional, é de uma sensibilidade, uma riqueza. Eu nunca vi um livrinho tão pequenininho e tão rico. Eu acho que essa mulher podia continuar falando, e eu ia ouvir assim,
e ficar cada vez mais encantada com a fala dela. Uma outra coisa também que é muito importante a gente saber é que as pessoas mais antigas, né, elas estão mais cristalizadas no padrão onde elas viveram a vida toda. Então, que a gente seja complacente com essas dificuldades que as pessoas têm e que a gente não desista de educá-las, mas que nessa educação impere o bom senso e a sensibilidade. Porque o que eu vejo também, e que o movimento feminista às vezes peca bastante, e que virou um movimento sexista, né? E que muitas militantes e as pessoas que se consideram feministas, elas reagem com muita agressividade. Não é assim que a gente muda a sociedade. A gente vai mudar a sociedade se a gente conseguir conquistar o outro pelos argumentos e levar um pensar diferente. Então, para isso é necessário que se faça a educação. Como é que se faz a educação? Não é com grito, com briga, com imposição, mas é com o diálogo, é com a argumentação. Né? Então, nós somos pessoas inteligentes e conseguimos argumentar. E através dessa argumentação, a gente pode levar as pessoas a um pensar diferente, a uma outra percepção da sociedade e, com isso, aceitar essas coisas, essas mudanças que são urgentes e necessárias. Então, imposição de uma forma de pensar não leva ninguém a lugar nenhum. Nós precisamos ser pessoas educadas, elegantes, sensíveis e gentis para perceber que o outro que pensa diferente e de uma maneira muito embrutecida, ele foi criado, ele conviveu, ele passou a vida sendo ensinado a pensar daquele jeito, ensinar a pensar diferente. Então a gente não pode chegar impondo nada, a gente precisa chegar e conquistar. E é assim que a gente vai conquistar as pessoas e levar um mundo de paz, percebendo a mulher como um ser humano que merece esse respeito e merece existir. Eu, particularmente, eu não gosto da palavra dignidade e sempre pontuo isso. Eu quase não uso essa palavra, não sei assim que eu veja que não tem mesmo recurso, né? A palavra dignidade, ela foi inventada por um ser humano. Então, quando um ser humano ele recorre a ela, ele vai recorrer a um outro ser humano. Então, para mim, é o fundo do poço. Porque um ser humano solicitar um outro ser humano, né, o seu igual, dignidade, é porque é o final da linha. Então, é uma palavra que me remete, assim, ela tem uma carga de tristeza muito grande para mim. Então, acho que as pessoas precisam existir porque elas são seres humanos e nessa condição elas precisam ser e estar no mundo. Todos, sem exceção. Então, esse livro, essa adorável surpresa, virou meu livrinho de cabeceira e eu espero que todas as pessoas leiam esse livro e que presenteiem para as outras e que possibilitem essa leitura. Professores, adotem esse livro nas suas aulas, independente da sua disciplina. Adote e converse com seus estudantes sobre isso. É muito importante a modificação do mundo, um olhar diferente e o respeito pelo ser humano. Então, por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Tchau.